Boa noite e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu entro nessa telinha para passar para você um testemunho do qual o Senhor fez na minha vida. Aqui no livro de Jó 42 está escrito assim, versículo 2. Jó 42, versículo 2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Eu vejo através da palavra do Senhor que ninguém pode impedir os pensamentos de Deus que Ele tem para mim, que Ele tem para você. E sempre eu tive vontade de contar esse testemunho. Vou ver se eu consigo contar um pedaço, depois eu continuo. No ano de 1997, o Senhor começou a falar comigo através dos teus profetas. Todo lugar que eu chegava, na igreja, nas ruas, todo canto que eu passava, todas as cidades que eu chegava, Deus usava sempre alguém para falar para mim, que era para mim preparar as minhas malas, que o Senhor me levaria para um país fora, e eu nem sabia onde era, para que eu pudesse levar a palavra do Senhor. 2007, 2008, 2009, 2010, aí foi correram anos, e chegou um tempo da minha vida que eu já comecei a falar com o Senhor. Há quantos anos, Senhor, o Senhor fala que vai me levar para um país, vai me levar a palavra do Senhor. E isso foi se passando por muitos anos. E chegou um tempo da minha vida que eu pensava assim, há tanto tempo o Senhor fala desta viagem que me levaria para um lugar distante, fora do Brasil. E aí eu ficava pensando comigo como seria, de que maneira, né? Olhando para a minha vida, para as minhas condições financeiras, parecia tudo impossível. Por isso nós não devemos olhar, né, para as coisas de Deus com os nossos olhos, mas que nós sempre possamos ver, olhar com os olhos espirituais. Mas eu ficava pensando como seria, de que maneira. E Deus sempre usava profeta. Às vezes eu queria que alguém orasse para mim receber algo do Senhor. Deus falava da viagem. Sempre o Senhor falava usando alguém que era para me preparar minhas malas. Quando se fizeram uns 10 anos que o Senhor falava, aí começaram as críticas, né? Começaram as pessoas me perguntarem para mim: você fala tanto que Deus vai te levar para fora, que Deus levaria você para você levar a palavra, mas até hoje não se cumpriu. Ali o Senhor me dava, né, com sabedoria, palavras para me falar com essas pessoas que não era para eles preocuparem, porque se foi o Senhor que falou, no momento certo iria se cumprir. Aí tinha pessoas que chegavam em mim e falavam comigo assim: verdadeiramente, né? Se for Deus que falou, vai cumprir mesmo. Porém, que se não se cumprir, é porque não foi Deus que falou para você. E ali eu ficava calada, entendeu? Eu ficava simplesmente calada, ouvindo aquela pessoa falar. E falei assim: gente, não preocupa não, porque quando Deus fala, Ele é fiel para cumprir. Mas eu mesma, olhando, né, para a circunstância, para a dificuldade, e pensava de que maneira aquilo seria. Chegou um tempo da minha vida que
que o Senhor começou a usar os vasos para falar comigo, que não era para me preocupar, que já estava tudo preparado por Ele. E aí tudo bem, eu comecei a descansar no Senhor, e quando Deus falava em preparar as malas, eu até pensava que seria naquele tempo, naquela hora, né, que o Senhor estava usando ali os profetas para falar. Aí uma certa pessoa chegou para mim e falou assim comigo, assim, 1000 anos para Deus são como um dia são como 1000 anos. Então eu ficava com isso na minha cabeça e comecei a não me preocupar com o tempo do Senhor, que isso iria se cumprir na minha vida. Eu me lembro que um dia eu pretendia tirar a minha carteira, né, de motorista. Eu pedi uma irmã para orar para mim, ali na cidade de Betim, na igreja. E quando ela orava para mim, ela falava comigo assim, engraçado, quando eu orava para você, eu via você dentro de um avião. E aquela janelinha assim, sabe? Eu via você lá dentro. Prepara que o Senhor vai te levar para fora do Brasil. Aí eu pensei dentro do meu coração assim, mas eu queria que Deus falasse comigo a respeito da minha carteira, né? Porque a gente quando entra para tirar a carteira, a gente quer entrar, paga o pacote completo e a gente quer ter certeza que a gente vai sair dali com a vitória nas mãos, com aquela carteira nas mãos. Como eu sei que todas as pessoas devem pensar da mesma maneira. E nisso passou os anos e sempre, aonde eu estava pregando, o Senhor usava vasos para falar comigo em profecia. E sempre o Senhor falava na mesma tecla. E eu ficava pensando, meu Deus, será que Deus não tem mais nada para falar comigo indiferente desta viagem? Às vezes eu queria saber, né, de algo que o Senhor pudesse fazer na vida de um filho, na vida do meu esposo. E Deus sempre falando comigo a respeito desta viagem. Tudo bem. Aí criei no meu coração, um certo ano aí, em viajar lá para João Molevade, para casa da minha mãe. Eu fiquei lá uns 10 dias e fui convidada para estar numa igreja pregando lá. Quando eu cheguei nessa igreja, no término da pregação, ali Deus usou uma missionária para falar comigo, ali em João Molevade, que era para me preparar minhas malas, que o Senhor levaria-me a um país fora do Brasil para mim levar a palavra. Tudo bem, né? Sempre Deus está falando, sempre Deus falando, sempre Deus falando. E daí, né? Sempre o Senhor falando dessa viagem. Aí eu comecei a perguntar para o Senhor como eu iria, né? Para onde eu iria, para a casa de quem que eu iria, aonde eu ia dormir, o que eu ia comer. Eu pensava assim, eu não tenho parente fora, né, do Brasil. Então, assim, para você ir para um hotel para fazer a obra do Senhor é meio esquisito. Então, eu sempre queria saber de que maneira eu ia, aonde eu ia ficar, né? Então, assim, a forma de você ir para fora do Brasil, a gente sabe aí, todo mundo sabe, é um pouco complicado, né? Aos nossos olhos. E foi se passando os anos, e foi se passando. Chegou um tempo que eu já não queria mais ouvir falar a respeito dessa viagem. Aí eu cheguei a um tempo que eu pensei assim, tá bom, se acontecer foi Deus, se acontecer não foi Deus. Mas não tem lógica, eu pensava comigo assim, não tem lógica para Deus usar tantas pessoas, até mesmo no ano, né, que tudo começou a vir no meu coração. O Senhor falava das roupas, o Senhor falava dos calçados, o Senhor falava de onde eu ia dormir, o Senhor falava que tudo já estava preparado por Ele, e eu ficava pensando, mas Senhor, como tudo está preparado pelo Senhor, se eu não vejo um sinal de como isso vai acontecer, aonde eu vou ficar. Então, irmãos, é muito forte, né, o que o Senhor tem para as nossas vidas. Você que está do outro lado aí, talvez o Senhor prometeu algo para você.
E talvez você está pensando assim, Deus usou fulano, cicrano, bertânio, Deus falou em profecia, Deus falou em revelação, Deus falou de várias maneiras, mas ainda eu não vejo acontecer a promessa que o Senhor fez na minha vida. É muito, assim, gratificante, né? Quando o Senhor, Ele fala algo para as nossas vidas. Então, assim, é muito importante. O que eu quero transmitir para você? Creia, confia, porque o nosso Deus, Ele não é Deus para que minta. Ele não é Deus que fala para você algo e não acontece. 10 anos se passaram, depois de 10 anos, já vieram mais 15 anos, e as críticas, os levantes, as afrontas, têm sido muito grande. Talvez alguém olhe para você e pensa que a promessa não pode cumprir na sua vida. Mas eu quero dizer algo para você. Nenhum dos pensamentos de Deus poderão ser frustrados. Nenhum pensamento de Deus para que Ele possa fazer na sua vida poderão ser frustrados. Deus, Ele é poderoso muito além do que nós pensamos ou nós imaginamos. Vou continuar esse testemunho em um outro vídeo, para não ficar cansativo. Hoje, eu estou fazendo a primeira parte do meu testemunho.